Meu nome é Priscila Graziele Corrêa e tenho 28 anos. Quando criança, entre os 5 e 7 anos, eu fui molestada pelo meu tio. A partir daí, já na escola, eu apresentava sinais de que era uma criança diferente, porque eu ficava sempre no canto, sempre triste, não fazia muitas amizades e principalmente não falava muito, eu era muito tímida. O que me incomodava bastante era lembrar o fato e também muita mágoa, tanto que isso desenvolveu uma síndrome do pânico e depressão. Eu não saía de casa, era muito difícil eu sair. E quando eu saía era para ir para a escola, quando alguém me levava para a escola, minha mãe, meu irmão, meu pai, quando alguém me levava para a escola. Quando eu tinha em média 12, 15 anos, eu já comecei a me questionar a existência de Deus. Porque eu venho de uma família católica, mas não praticante. Pessoas que não frequentam a igreja, mas que se consideram católicos. E eu via imagens penduradas, eu via orações automáticas gravadas. Minha mãe sempre foi muito religiosa, sempre gravou muitas orações. Uma dessas vezes que ela me deu a Bíblia para ler e eu não queria ler, ela meio que forçou, eu peguei a Bíblia e rasguei folha por folha e fiz um tapete de folha no chão do quarto e por cima da cama também. Ela questionou por que eu tinha feito aquilo, eu falei que era porque eu estava com raiva, porque eu não queria ler aquilo, porque eu tinha raiva daquilo. Eu já era depressiva. Então, nessa fase, eu nunca me imaginei num futuro, porque para mim, aquela dor ia acabar comigo a qualquer momento. Aí, com 21 anos, eu dei oportunidade para uma pessoa, ele veio na minha casa, se apresentou, falou com meu pai e me levou na casa dele. E eu tive a minha primeira vez com um homem. Eu me senti à vontade para poder ficar com ele. E aí, depois disso, no dia seguinte, a gente fazendo planos até de casamento, no dia seguinte da minha primeira vez, ele foi embora. Aí foi o fundo de poço. E nessa fase de depressão, eu não tinha ânimo para levantar da cama. E quando levantava da cama, ia para o sofá. Ficava, o máximo que eu fazia era assistir TV. Não tinha disposição para sair, planejando morte. Como será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou morrer daqui a pouco? O desejo de acabar com aquilo logo, de morrer. Eu trabalhava numa multinacional. O fato deles terem contratado muitos funcionários ao mesmo tempo trouxe obreiros da igreja e alguns membros da igreja, no mesmo setor que eu. Ouvindo uma conversa desses obreiros no meu trabalho, eles começaram a falar sobre um livro, o livro A Mulher Vê. E questionando, eles todos comentando sobre esse livro, eu fiquei muito curiosa para saber o conteúdo desse livro, porque eles falavam como se fosse um conteúdo imperdível. A gente não pode perder, tem que ler. Eu peguei por curiosidade, comecei a ler esse livro. E nesse livro eu passei a conhecer sobre aquela mulher que eles questionavam tanto, que eles falavam tanto que era virtuosa, que era perfeita. E eu desejei ser aquela mulher. E isso me levou até a igreja. Eu falei para Deus, eu não tinha temor nenhum com Deus. Aí eu falei para Deus, se você realmente existe, então me prova agora, porque essa é a primeira e última vez que eu venho aqui. Se realmente existe, então me prova. Ele falou, você nunca mais vai chorar por causa desse problema. E na hora, eu fiquei bem. Eu fiquei leve. E eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz, como eu nunca tinha ficado na minha vida. Eu nunca tinha sentido algo tão bom.
Eu lembrei do desafio que eu tinha feito quando eu entrei na igreja. Inclusive, naquela mesma noite, eu que tinha insônia, não conseguia dormir bem, naquela mesma noite eu dormi a noite inteira. E acordei feliz, eu acordei rindo, eu acordei disposta. Todo o espaço que era preenchido por mágoa, ódio, ressentimento, revolta, foi preenchido por felicidade. Eu lembro que eu nem conseguia lembrar o motivo de eu ter tanto ódio, tanta mágoa, tanto ressentimento. Eu conheci logo de início o significado do perdão. Apaixonada pela leitura, eu queria continuar lendo. Então eu me interessei pelo livro Nos Passos de Jesus. E lendo esse livro que eu pude entender o que era o Espírito Santo. Eu queria muito, eu queria mais que tudo. Até porque depois daquele dia que eu senti aquela felicidade sem tamanho dentro de mim, eu sabia que aquilo poderia ser eterno. E eu não queria mais ficar triste com depressão. E eu também sabia a importância de ter o Espírito Santo. Eu sabia que eu ia ser salva se eu tivesse o Espírito Santo. E eu queria muito ser salva. Passei a entender o que era jejum. Então, eu vou jejuar. Eu quero ter o Espírito Santo, eu vou jejuar. E eu praticava aquilo que eu aprendi, eu não só ouvia. Eu colocava em prática no mesmo momento. E naquele dia eu fiquei o dia inteiro em espírito. Eu conversava com Deus o tempo, 24 horas. Foi um relacionamento assim que ficou muito, muito forte. E eu lembro que eu já estava falando com Deus quando eu desci do ônibus, eu já estava orando. E quando eu entrei na igreja, eu só coloquei a bolsa no banco e continuei a mesma conversa que eu já estava tendo com Deus. Continuei. E quando eu vi que todo mundo estava buscando, eu passei a buscar com mais força ainda e apresentei para Deus aquele dia todas as provas que eu tinha dado para Ele antes e durante aquele dia também de que eu queria o Espírito dele, o quanto eu queria e por que eu queria. Deus, ele veio e eu tive aquela certeza de que Deus não estava somente ali, por fora, me olhando, me observando, mas Ele estava dentro de mim. Eu tive a certeza de que eu estava salva naquele dia. E a felicidade, ela me preencheu de uma forma que, como se tivesse preenchido todo o meu ser. E a partir daquele momento, o único plano que eu fiz, digamos, da minha vida, era ter o Espírito Santo, porque eu queria ser salva. E quando eu tive o Espírito Santo, quando eu tive a certeza de que o Espírito Santo era comigo, que Ele estava em mim, foi o dia mais feliz da minha vida, sem dúvida. Foi quando Deus falou, eu sou contigo. E que eu vi realmente que ali eu não era só uma criatura, que eu era filha legítima, por direito. Eu olho para o mundo de uma forma diferente. Foi como se eu tivesse realmente nascido de novo, porque eu enxergo a vida, o mundo, as coisas, a natureza, tudo para mim hoje tem um sentido. Antes a minha vida não tinha sentido, eu não sabia por que eu tinha nascido. Era como se eu tivesse um manual de todas as coisas. O manual de tudo, eu conseguia lidar bem com tudo. O meu relacionamento com a minha família, com a minha mãe mudou. Eu passei a ser uma filha melhor. E também no trabalho mudou mais ainda, porque aquela pessoa que era extremamente tímida, que não conseguia, mal conseguia falar, se expressar, eu conseguia falar, me expressar, tanto que no trabalho eu tive até oportunidades de falar, de ensinar. O Espírito Santo é tudo na minha vida, porque como eu falei, ele foi o meu primeiro sonho, o meu primeiro objetivo de vida. Então ele representa a minha vida e eu guardo ele como meu bem maior. Não trocaria o Espírito Santo por nada, nada. E quando eu vejo que alguma coisa, uma situação ou alguém coloca em risco, eu já fico extremamente, digamos, blindada. Eu me blindo. Eu me revisto do Espírito Santo para poder me blindar. E eu não permito que nada toque, chegue perto ou ameace o Espírito Santo, que é o meu bem maior.